Olá, uma boa noite a todos que nos assistem através das mídias sociais da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Ijuí. Na noite de hoje, nós temos uma convidada muito especial, nossa querida amiga Adriana Pizzuti. Ela que é trabalhadora do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, segunda tesoureira da FERGS, médica, pediatra, trabalhadora do nosso movimento espírita. Vai nos trazer reflexões muito importantes sobre o espiritismo e a pandemia. Ela também escreveu algumas páginas nessa obra que tem esse título, O Espiritismo e a Pandemia, obra essa lançada pela FERGS Editora, agora neste mês de abril. Bem-vinda, Adriana, agradecemos desde já a sua valiosa contribuição que certamente nos trará na noite de hoje. Queridos amigos e amigas da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade da cidade de Ijuí e a todos vocês que nos assistem pela internet, uma boa noite. Que Jesus envolva com seu majestoso amor a cada um de nós, renovando a fé, a coragem e possamos prosseguir resignados, cheios de esperança, embora o grave momento que estamos vivendo. A pandemia da Covid-19 assola o mundo há mais de um ano. Sabemos que essa não é a primeira e nem será a última pandemia, mas é a mais terrível dos últimos 100 anos e nos mergulhou em dores e aflições. A perda de pessoas amadas, a incerteza, a insegurança, a ansiedade quanto ao futuro, as dificuldades financeiras, as desavenças e os desentendimentos nos relacionamentos, sem dúvida, é um marco da transição planetária que ficará profundamente registrado em nossas almas. Visando colaborar neste contexto, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por meio da FERGS Editora, lançou a obra O Espiritismo e a Pandemia, que, conforme muito bem escreve o presidente da FERGS, Gabriel Salum, na sua apresentação, é um esforço coletivo de caridade e empatia, escrito a muitas mãos, buscando entregar aos espíritas e também aos não espíritas, a todos que queiram usufruir do fortalecimento íntimo que a doutrina espírita é capaz de oferecer nessa hora, possibilitando que o desespero, a ausência de perspectiva, o sentimento de perda, de impotência, aquele sentimento de revolta, todos esses sentimentos sejam superados pela compreensão do processo em que estamos inseridos. E eu tive a grata satisfação de escrever um dos capítulos que intitulei Diário de uma Espírita Médica. Trata-se de um registro cronológico em que apresento aspectos que marcaram a humanidade durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, analisados, é claro, sob a ótica do Espiritismo. E eu gostaria de destacar alguns deles que podem ser úteis ao entendimento desse momento pandêmico. Tudo começou em dezembro de 2019, com a notificação de casos de uma pneumonia potencialmente grave que estava ocorrendo numa província da China. Logo, o micro-organismo causador da doença foi identificado e a enfermidade recebeu o nome de Covid-19. Em março de 2020, pela sua disseminação, um grande número de casos em quase todos os países do mundo já estava qualificada como uma pandemia. E aí o total desconhecimento da doença ocasionou uma série de notícias contraditórias, afirmativas eram feitas, ideias surgiam e logo tinham que ser refeitas, corrigidas, até que finalmente alguns pontos foram definidos e todos começamos a nos posicionar, cada qual conforme o seu nível de entendimento, o seu ponto de vista, os seus interesses, e dessa diversidade se originou diversas reações e ações diferentes. Eu, por exemplo, imaginei que toda a população do planeta ficaria em casa por cerca de 40, 60 dias e estaria resolvido o problema. Eu nem ao menos considerei a impossibilidade disso diante, por exemplo,
da necessidade de manter frentes de trabalho essencial. Foi somente depois de alguns dias que eu comecei a estudar, a buscar informações, a procurar entender da perspectiva da doutrina espírita o que estava acontecendo. E aí concluí que, considerando a dimensão avassaladora da crise que se instalou no planeta, abrangendo e impactando negativamente vários setores, saúde, economia, política, educação, a vida social, nós podemos afirmar que estamos diante do que Allan Kardec chamou de flagelo destruidor, a pandemia da Covid-19. E ele trata do tema na parte terceira da primeira obra básica, o Livro dos Espíritos, quando aborda a lei de destruição. Lá na questão 737, questionados sobre a finalidade desses flagelos, os espíritos superiores respondem que é uma destruição necessária para a regeneração moral dos espíritos. São provações e expiações individuais e coletivas que têm por objetivo fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Eles explicam que, do ponto de vista dos prejuízos que causam, são flagelos, mas em alguns anos irá surgir uma melhor ordem de coisas, ao passo que de outra maneira levaria séculos para que isso acontecesse. E na pergunta seguinte, a 738, nós aprendemos que um flagelo destruidor só ocorre quando não aproveitamos outros meios mais a menos, igualmente oferecidos por Deus, para realizar esse progresso. É em razão da nossa persistência nesses comportamentos equivocados que a providência divina concorda que ocorra um evento destruidor, muito traumático, que irá abalar estruturas corrompidas e promover a renovação das ideias e dos hábitos. E Manuel Filomeno de Miranda escreve na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, a mais recente dele, que a atual pandemia tem isso. É uma grave instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis. Mas se trata de precioso recurso da vida, a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Portanto, a pandemia ocorreu em função da nossa necessidade de aprendizado. É um recurso pedagógico, um instrumento para nos incentivar, conforme eles diz, a refletir sobre a natureza imortal do ser espiritual que somos, a refletir acerca da impermanência das condições ligadas à matéria e também para impulsionar o nosso aprimoramento moral e a consequente regeneração da humanidade. E no livro Vidas Vazias, do Espírito Joana de Ângeles, também psicografado por Divaldo Franco, a benfeitora explica o mecanismo pelo qual esse vírus consegue sair do interior da China e se espalhar pelo mundo inteiro. Ela vai falar sobre o mecanismo pelo qual se instalam as pandemias e ela diz que os hábitos mentais perniciosos, resultantes de pensamentos doentios, vitalizam miasmas mentais. E esses miasmas mentais são absorvidos pelos vírus e outros micro-organismos, conferindo a eles o poder de produzir doenças e conferindo a eles a força necessária para se espalhar de forma muito rápida e desencadear uma pandemia. Nós vemos que a raiz desse momento profundamente triste que vivemos reside nas fontes mentais e hábitos morais das almas encarnadas na Terra, cujo comportamento desalinhado das leis divinas gera uma psicosfera que, por assim dizer, potencializa as partículas virais. Então, nós temos uma responsabilidade coletiva pelo que está acontecendo e temos também o compromisso de trabalhar unidos pela resolução desse problema. Convém lembrar, é claro, que a resposta a essa proposta didática divina, da mesma forma como numa prova ou um teste que nós fazemos, é uma resposta individual. Ou seja, os aprendizados que faremos e as mudanças que a experiência irá produzir estão diretamente relacionados ao grau de maturidade espiritual, moral de cada um de nós. E diante da diversidade de respostas que surgem, por vezes podemos, analisando o comportamento de alguém, criticar, julgar, condenar. E depois ficamos
Eu, pelo menos, fico me autocriticando porque reconhecemos que não é o nosso papel. Obviamente, Deus sabia que seríamos confrontados com essas diferentes reações. Ele conhece cada um dos seus filhos. Então, eu fico pensando que se Ele sabia, deve haver um propósito. Qual será o propósito? Bom, eu acredito que seja como uma forma de nós exercitarmos a tolerância. Que estamos encarnados num planeta de expiação e prova, porque nós necessitamos de experiências. Experiências, por exemplo, que nos desafiam essa mania de impor aos outros a forma de pensar. O fato é que, inegavelmente, a pandemia está causando um grande impacto em todos nós. Ela revelou certos pontos da nossa personalidade, fez com que eclodissem comportamentos que até aqui estavam contidos. São reações diante da ameaça à vida, do medo, do isolamento social, que tornam muito difícil manter um equilíbrio emocional. E isso vai se refletindo nos relacionamentos interpessoais. Uma das consequências mais sérias nós podemos notar no contexto familiar. Conforme aprendemos com a doutrina espírita, por conta dos reencontros que acontecem na família, visando o reajuste dos laços espirituais, o convívio aí já costuma ser bastante desafiador. E com a mudança na programação diária, com a intensificação do convívio e com a instabilidade emocional que se instalou, em muitos casos, o ambiente da família se tornou ainda mais tenso, resultando num momento profundamente delicado, mas que no fundo é um convite, representa um convite para olharmos a nossa família, a realidade de como ela está organizada, para examinar a relação conjugal, para examinar como estamos exercendo a paternidade, a maternidade, os cuidados que dispensamos aos idosos da família. E num esforço de empatia, cada um tentar buscar se colocar no lugar do outro, para compreender o modo como esse outro, como ele está percebendo a situação, para a partir daí buscar um diálogo atencioso, um diálogo cordial, superar as divergências, a fim de estabelecer convivências melhores do que as que temos até aqui, que esta, aliás, é a proposta para as almas que se reúnem numa família consanguínea, estabelecer convivências melhores, mais amorosas. Pois bem, o atual momento pandêmico nos convida a isso, a essa aproximação com os familiares, que pode resultar em algo muito positivo, no sentido de reforçar os laços. Então, está tudo muito ruim, são dias enormemente desafiadores, são dias muito tristes e, como sabemos, uma das importantes propostas da doutrina espírita é justamente dar um sentido às nossas aflições. Nisto reside a grande força do espiritismo, as valiosas contribuições à compreensão do sofrimento. E lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que justamente nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas conforme o modo com que encaramos a vida terrena. E, de fato, nesse momento em que o sofrimento se apresenta de forma tão sistêmica, não há uma única família que não esteja enfrentando, a ter a possibilidade de olhar para a dor, olhar para a aflição, seja de que espécie for, ainda que não relacionada à pandemia, olhar pelo prisma da vida espiritual, da perspectiva do espiritismo, considerando a imortalidade da alma, que a vida prossegue após a morte do corpo e que um dia nos reuniremos novamente aos que já partiram. Olhar para tudo isso considerando a reencarnação, a lei de causa e efeito, o progresso que está ocorrendo em meio a essa destruição, nos possibilita atribuir um valor diferente, um sentido útil a essas situações difíceis. Poder dizer a alguém que esteja enfrentando a dor da perda de um ser querido, de não poder cuidar, da impotência de curar. Olha, de uma coisa eu tenho certeza, o teu ente querido está vivo. Isso não vai eliminar o sofrimento, é claro que não, mas pode evitar o desespero. Poder enfrentar o transtorno financeiro, a frustração dos planos que nós tínhamos, com a visão da lei de causa e efeito,
nos projeta num futuro em que estaremos mais experientes e redimidos de um tanto de prejuízos que causamos no passado. Para mim, isso é muito consolador. E nós também aprendemos com a doutrina espírita, estudando a lei de destruição na questão 740 lá, que nós estávamos comentando, né, daquela parte terceira da obra, que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo, oportunidade de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, embora os prejuízos e essas dores inenarráveis que causam, os flagelos também representam ocasião para o exercício de valores muito nobres da alma, a inteligência, a paciência, a resignação diante da vontade de Deus, promovem o despertar de consciências nesse sentido da solidariedade, da compaixão, promovem o exercício da abnegação, do desinteresse, do amor ao próximo. E de fato assistimos isso, pois de todos os lados surgiram e ainda estão surgindo iniciativas como a doação de alimentos, de equipamentos de proteção individual, doação de equipamentos hospitalares, são profissionais disponibilizando atendimentos de todos os tipos para colaborar. Além disso, vários países do mundo estão tomando decisões de modo a investir na busca da igualdade social, da proteção do meio ambiente, iniciativas que foram desencadeadas por todas essas reflexões a que a pandemia nos lançou. E lá na obra que nós já citamos, de Manuel Filomeno de Miranda, ele também conta sobre o trabalho das equipes espirituais no socorro aos doentes. E ele descreve: estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição. De imediato ao decesso, conduzimos-los aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se recompõem espiritualmente. Muitos recursos estão sendo mobilizados do plano espiritual a favor dos doentes. Todos os doentes são acompanhados e reconfortados, e quando ocorre o desenlace, quando ocorre o desencarne, rapidamente são socorridos e levados a nosocômios, levados a hospitais do plano espiritual para se recuperarem e poderem retomar a vida em toda a sua plenitude. E na mesma obra, logo em seguida, se referindo aos profissionais da área da saúde, aos enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, médicos que atendem aos pacientes, ele descreve que a linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo. Olha que lindo, como é bom saber disso. E também nós que não estamos lá na linha de frente, todos nós estamos sendo acompanhados e sustentados por dedicados amigos do plano espiritual, além de todo um cuidado que se iniciou muito antes da pandemia se instalar na Terra, inclusive com o desenvolvimento de tecnologias que estão permitindo a manutenção das nossas tarefas. Olha aqui, né? Todas as tarefas que estamos fazendo dessa maneira online, além de terapias para o tratamento intensivo de doentes graves que se desenvolveram ao longo dos últimos anos. E também houve um avanço extraordinário nas técnicas de produção de vacinas que permitiram que em menos de um ano já existissem imunizantes bastante eficientes para evitar a doença. E é claro que esse momento imensamente desafiador, ele vai passar. E quando isso tudo terminar, uma multidão terá deixado a vida física. E os que permanecerem terão que ter saúde mental para dar seguimento às tarefas. Em vista disso, enquanto aguardamos que esse momento passe, eu considero indispensável que cada um de nós busque cuidar de si. Aproveite para analisar os pensamentos, os comportamentos que tem tido, investir no autoconhecimento, investir na mudança pessoal. E outro dia eu li um texto
em que o autor falava acerca dessa crise e sugeria que devíamos desenvolver uma estratégia de resistência, buscar atividades que ajudem a manter a saúde mental, que ajudem a resistir ao pessimismo, à desesperança, a sair da sintonia da tristeza, para sobrevivermos emocionalmente. Não se trata aqui de nos mantermos alienados do que está acontecendo, não, mas de, sabendo do que está acontecendo, do que está ao redor de nós, mantermos a saúde mental. E isso irá inclusive melhorar o desempenho do nosso sistema imunológico, do nosso sistema orgânico de defesa. Bem, e que estratégia é essa? Que atividades são essas? De um modo geral, são atividades que nos deem alegria. Pode ser cantar, dançar, tocar um instrumento. Eu, por exemplo, tomo chazinhos, eu cuido das minhas plantas. Muitos vão preferir fazer yoga, meditar, caminhar, andar de bicicleta, com todos os cuidados recomendados, é claro. E algumas pessoas estão precisando usar o que eu chamo de bengalinha. Bengalinha. Assim como usamos uma bengala quando machucamos um pé, uma perna, até que aquele pé se restabeleça, que cure a lesão, nós usamos uma bengala para manter o equilíbrio, para poder andar, caminhar, para manter a marcha. Por vezes precisamos uma bengala, que são os medicamentos, para manter a saúde mental enquanto procuramos meios e fortalecemos os sentimentos. E graças a Deus eles existem. Graças a Deus estão na Terra medicamentos que podem nos ajudar. E não devemos nos recusar a procurar o profissional para indicar a melhor alternativa quando sentirmos necessidade. Bem, isso tudo é muito útil, mas não podemos esquecer de vigiar os pensamentos para escolher os mais otimistas, evitando a queixa, evitando as falas desesperadas e, claro, utilizar a prece. Vigiai e orai conforme Jesus nos orientou. E segundo nos relembra Manuel Filomeno Miranda, também na obra que já citamos, ele diz assim: basta que o necessitado sintonize com as fontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece, sem dúvida, não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere, porém atenua, dá forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. A prece não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere, mas atenua a dor, dá forças, contribui com a harmonia íntima para resolvermos as problemáticas que surgem. Por meio da prece, da oração, nós atraímos o auxílio do alto e a resposta será a renovação da esperança, a renovação da coragem. Ficamos fortalecidos diante das dificuldades, das provas dessa vida. Quando temos o hábito da prece e, por exemplo, nos preparamos para o sono fazendo uma oração, ao acordar o que estava cinza, parece que ganhou um pouquinho de cor. E aqui eu quero lembrar de uma ferramenta que é o Evangelho no Lar. Escolher um dia da semana, um horário fixo e estudar com os familiares a proposta do Cristo para nós. Quem ainda não faz o Evangelho e que desejar conhecer, eu sugiro que procure um centro espírita na sua cidade. A maioria tem atendimento com hora marcada, ou converse com alguém que já adotou a prática e peça orientação. Numa das suas obras, o espírito André Luiz, um dos instrutores, conta que o lar onde é feito o estudo semanal do Evangelho se transforma numa fortaleza. Esse precioso recurso é capaz de transformar e tornar a convivência na família muito mais harmoniosa. Eu acredito que um dos grandes objetivos da pandemia da Covid-19 é justamente fazer com que a criatura avalie a sua relação com Deus. E, se necessário, busque uma religiosidade, busque uma religação com o Criador. E há vários caminhos para isso, eu encontrei no Espiritismo, mas há outros caminhos que levam a Deus. Nós precisamos encontrar aquele que fale ao nosso coração, que fale à nossa razão. Ademais, nós sabemos que sairemos todos vivos da pandemia, até os que desencarnaram, mas nós dificilmente sairemos com saúde mental, dificilmente, sem o apoio do plano superior. E se eu escrevesse mais um capítulo no diário de uma espírita médica, o título seria Um por Todos
e todos por um, ou não venceremos essa batalha. Porque é o que tudo indica, nesse cenário que temos hoje, a maneira rápida e agressiva com que o vírus se espalha, o andamento da vacinação em nosso país, se não começarmos a pensar mais no bem comum, as consequências serão ainda piores, mais sérias para todos nós. Esse pensar no bem comum inclui estar atentos às necessidades de ordem material, de ordem emocional daqueles que estão por perto, na família, no ambiente de trabalho, na vizinhança, para perceber alguém que esteja com depressão, por exemplo, ou muito ansioso e oferecer ajuda, e inclui também acatar as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia. Porque se para a imensa maioria dos doentes a Covid-19 não é uma doença tão grave, para algumas doenças, para algumas pessoas pode levar à morte. Trata-se, portanto, de união e fraternidade, unir nossas forças para evitar a disseminação do vírus e enfrentar as dores que surgem nos tratando como irmãos, nos auxiliando como irmãos que se amam. Nós não sabemos que lições ainda precisamos aprender, mas felizmente sabemos que a misericórdia divina nos assiste e coloca sempre um bálsamo, um recurso para nos ajudar a enfrentar o enorme desafio de viver no mundo de transição. Coloca esse bálsamo ao lado de cada desafio, de cada situação difícil. E sabemos que também estamos sendo acompanhados, estamos sob o olhar atento, protetor, amoroso de Jesus, que é o governador espiritual da Terra. Então, tenhamos paciência, mantenhamos a fé, porque essa noite escura que estamos vivendo anuncia o amanhecer de uma nova era em que de cada um de nós surgirá um ser renovado, renovado nas suas ideias, renovado nos sentimentos, nos comportamentos, surgirá um ser humano muito melhor. Eu sou grata pela atenção de todos vocês e rogo ao Cristo que nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Muito obrigada. Agradecemos então a presença da nossa querida amiga Adriana, que Jesus possa lhe conduzir nessa existência para que continue assim os seus estudos e o seu trabalho no movimento espírita. Muito obrigado pelas excelentes reflexões sobre esse assunto tão importante para todos nós. Reforçamos ainda o convite à prática do Evangelho no lar, que tem auxiliado a tantas famílias. E vamos então agora fazer a nossa oração final do encerramento da atividade. Convidamos então aos irmãos para pensar em Jesus, sentindo a sua presença espiritual, e vamos buscar este auxílio divino, que possamos ser resilientes nas situações que a vida vai nos apresentar. Rogamos a Deus, nosso Pai, de bondade e de misericórdia, o auxílio espiritual a todos os irmãos que estão conectados neste momento. Que este Mestre de amor possa envolver a todos com fluidos espirituais, com energias benfazejas, intuindo e inspirando as boas ideias, a coragem, a fé, a força necessária para vencer todas as provas e todas as aflições da vida. Senhor, estende as tuas bênçãos ao nosso planeta, às nossas famílias, aos doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos seus lares, a todos os aflitos, a todos aos necessitados, que as energias do bem, da paz e do amor
se espalhe em todo o mundo. Agradecemos então a presença de todos, mesmo que desta forma virtual ainda. Desejamos uma ótima semana a todos. Vamos cultivar dentro de nós a fé, o bom ânimo, que tudo isso vai passar. Encerramos assim, então, a nossa atividade desta noite.